Olá, Skillers. Seja muito bem-vindo novamente, bem-vinda. E vamos lá, vamos continuar aqui a nossa abordagem. Bom, gente, primeiro ponto é o seguinte, eu preciso explicar para vocês o que a gente vai trabalhar. A ideia agora é a gente trabalhar nessa interface aqui, lembrando o que a gente tinha pensado. Deixa eu vir aqui. Cadê a nossa arquitetura? Aqui. Beleza. Então, baseado aqui no nosso index, que vai ser, lembrando, gente, a gente usou como interface a todo momento o curl, certo? O curl, ele é igual ou basicamente o mesmo que o curl. Aqui, ó. O curl, ele é basicamente a mesma coisa que uma interface. A gente fazia uma requisição passando um JSON e a gente conseguia cadastrar, visualizar os dados. Ele é basicamente um navegador. Só que a interface dele é um command line. A gente já fez essa aula, já falou sobre isso, beleza? Sobre os tipos de interface que nós temos. Então agora a gente começa a resgatar a teoria. A teoria, gente, é muito chata e pode parecer chata, na verdade, mas ela é tão importante quanto a prática. Eu acredito realmente que uma pessoa com base teórica, ela pode não conseguir fazer muita coisa. Agora, uma pessoa também prática, sem teoria, ela também não sabe muito de desenvolvimento de software, porque a união das duas coisas faz com que você aprenda e saiba o que você está fazendo. E não só reproduzir, porque você pode ganhar prática sem teoria, gente. No dia a dia eu posso ir explicando para vocês algumas coisas meia boca, entre aspas, tá? Não leve o meia boca como uma ofensa. Eu posso ensinar vocês de uma forma errada, ou melhor, de uma forma facilitada, e você não pegar a teoria, mas sequer você vai entender o que é o curl. Você não vai entender que ele é uma interface como um navegador, por exemplo. Certo? Então, é importante vocês entenderem isso. O Postman, que nós trabalhamos com o Postman, ele segue o mesmo conceito, gente. Ele é uma interface também. É uma interface também para a gente criar aqui. Então, voltando aqui, na nossa última aula, a gente tem os sistemas rodando. Beleza? Ó, aqui eu tenho um terminal com o meu Sinatra, com o framework Sinatra. Aqui eu tenho um terminal do Go, ó. Aqui em cima tá, gente? Ó. Aqui, ó, o Rack. Eu tenho aqui um terminal com o Middleware, que é a nossa porta de entrada. Então, eu só posso fazer requisições, gente, através aqui do Middleware. Ah, Rodolfo, mas eu posso chamar? Você vai conseguir, tá? Mas depois a gente pode colocar alguns bloqueios com cores, por exemplo, bloquear somente uma origem, somente a origem, o domínio que eu especifico pode acessar o nosso sistema, que no caso vai ser o domínio do middleware, beleza? Dito isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido agora o processo da diferença aqui, da nossa diferença entre curl, postman e index. Agora a gente vai criar uma interface para interagir com o nosso middleware. Lembrando, o nosso middleware, gente, ele tem todas as informações de rota relacionada ao código. Aqui, ó. Nós já adicionamos todas as rotas, correto? E agora a gente precisa criar essa interface aqui. Cadê? Aqui. Essa interface que nós vamos desenvolver, beleza? Vamos colocar o ícone. Isso aqui, eu não estou focado em ser bonito, tá? Porque isso aqui não é uma interface bonita, gente. Uma interface bonita é uma interface do Theme Forest. Aí a gente precisa pesquisar, pensar em como que vai ser essa usabilidade. Normalmente fazer um mockup, temos processos para isso. Ou pegar um código HTML pronto e a gente só trabalhar no sistema. Se você não for um desenvolvedor front-end. Eu, como um desenvolvedor mais focado em back-end, eu sei trabalhar sim com front-end, mas minha especialidade é back-end. Eu prefiro muito mais focar em comprar um template e ir ajustando e melhorar. Mas existem clientes e existem outros contextos em que eles vão te dar um Figma. E aí você vai poder remodelar, montar. Então depende de qual lugar, onde você vai trabalhar. Beleza? Mas eu acho que um desenvolvedor back-end, um front-end, todo mundo deve conhecer minimamente como funciona ambos os lados. Minimamente, gente, porque para que ambos, quando vão conversar,
eles possam falar a mesma língua. Isso é muito importante, tá bom? Então, beleza. Dito isso, gente, vamos lá. Aqui a gente já tem aqui essa interface, então eu vou criar uma interface. Vou criar uma pasta aqui, eu vou fechar. Um ponto importante, vou jogar isso aqui para o nosso GitHub. Git status, vou dar um git traço... Eu não vou dar um "-p", já vou... não, peraí. Vou só remover esse .ds store aqui, eu não quero isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Tem aqui, ó, isso aqui também não vou... ele estava versionando o .env. Tá, então, gente, um ponto importante. Deixa eu ver se eu tenho um git ignore. Não tem. Então, um ponto importante, eu preciso criar um git ignore. Um touch. Touch, lembrando, gente, é para criar aqui... O touch é para criar um arquivo, tá? Git ignore. Esse git ignore, gente, ele é um arquivo em que eu coloco tudo que eu quero ignorar. E como funciona, Rodolfo? Ó, eu posso vir aqui, ó, tudo que tiver na pasta users Python web, eu posso vir aqui, ó, vou apagar e vou colocar aqui, ó. E vou colocar assim. Então, tudo que tiver aqui dentro, ele vai ignorar, certo? Mas antes eu preciso comentar esse git ignore. Só deixa eu ver se tem alguma coisa, ó, por exemplo, .env a gente não coloca. Tudo que tiver um .env asterisco, a gente também não vai colocar. Um ponto asterisco, por exemplo. Então aqui, lembra... Aí, gente, eu quero que vocês compreendam. Olha os padrões da web, os padrões do desenvolvimento de software. Asterisco aparece em tudo, que é um coringa. Que é para eu visualizar qualquer tipo de situação ali com esse coringa. Então, eu gosto de mostrar esse ponto para vocês pensarem o quão importante é a teoria também sobre o que a gente trabalha. A gente, às vezes, está trabalhando no dia a dia sem entender o que a gente está fazendo. Certo? Beleza. Deixa eu me ver mais o que. .env tá certo. E vocês precisam também, sempre que vão colocar isso pro repositório, gente, é bom avaliar o que vocês estão levando, tá? Ó, aqui eu tô olhando tudo para ver se tem alguma coisa que tá errada. Beleza, esse .env aqui eu preciso fazer isso. Então tá. Git add, .git ignore, git commit, fit no. Fit. Added git ignore. Beleza, deixa eu ver aqui. Não ignorou. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Vou adicionar de novo. Vou comentar de novo. Ainda não. Porque ele foi deletado, né? E eu tava adicionando. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou adicionar git commit -m git add users Python. Beleza. Git commit adiciona fit, adiciona course service. Beleza. É claro, aqui eu fiz errado, tá? Em termos de Git Flow. Não estou preocupado também com isso, tá? Mas no momento apropriado, no módulo específico, a gente vai falar sobre. Git status. Git add aqui. Aí eu posso vir aqui, ó, colocar também para... Quando eu coloco a pasta, ele vai adicionar tudo que está dentro da pasta, tá, gente? Então, git adicionar, aí eu vou comitar. E vou adicionar agora o git add score Java. Git add score service. Git commit. Adiciona feature. Adiciona web server Java. Git status, git add, go middleware, git commit, fit, adiciona rounds. Adiciona rounds for middleware. Beleza. Git push orange main.
e vou jogar para main. Isso aqui não é o correto também, mas ok. Deixa eu jogar para lá, tá tudo certo. Agora, gente, vamos lá. Já feito isso, eu vou mostrar um problema que nós vamos passar agora. Vou criar agora uma UI aqui e vou colocar User Interface. User Interface vai ser o nome da nossa pasta. Aqui eu preciso criar um index.html. Gente, na web, a gente também tem esse main, que eu falei já para vocês em todas as tecnologias que a gente vai trabalhar. Tem uma porta de entrada. Imagina como que você entra numa casa. Você tem que ter uma porta principal, uma entrada. Você entra dentro da... Beleza, você pode falar assim, mas existe uma casa que tem várias portas. Beleza. Na computação, imagina que só tem uma porta, que é a main. É ele que faz o start de tudo que vocês estão fazendo. E aí esse main pode ser chamado de index, main, vocês podem ver chamado de app. Ele pode ser qualquer nomenclatura, mas existe uma porta de entrada. Beleza? Ok. Então essa porta de entrada, meus amigos e amigas, e meus maravilhosos e queridos skillers, é o seguinte, a gente precisa colocar um código HTML. Existe um template? Template HTML. E aí eu vou mostrar para vocês um antigo e um novo, tá? Template 4 versus o template 5. Existe o HTML 4, que do 4 para baixo é mais antigo, e existe o 5, que já tem muito tempo, tá, gente? Mas quero mostrar porque vocês podem se deparar com algo também dessa forma, tá? Existem diferenças. O HTML5 dá um banho no 4, ele tem várias especificações novas. Ele está desde 2014. Então aqui ele tem o doctype, que é a primeira declaração dele. Lembra que eu falei para vocês que o HTML ele é parecido com o XML, que a gente já mostrou e já trabalhou, até mesmo no Java, no Spring Boot, quando a gente estava trabalhando. Então, aqui, gente, a gente tem a abertura e fechamento de tag. Então, tudo que é abertura, a gente abre e fecha e coloca algum conteúdo aqui dentro, por exemplo, certo? Então, temos atributos também para essas tags. Por exemplo, nós temos pro âncora, que nós chamamos de âncora. Um ponto importante. Aqui no HTML, isso aqui é um comentário. Isso é o comentário da linguagem. O HTML, gente, não é uma linguagem de programação, certo? É uma linguagem... uma linguagem... Nossa, eu esqueci como que eles chamam. Deixa eu ver aqui. HTML... Nossa. É uma linguagem de domínio também, né? É porque é uma linguagem específica para isso. Isso. Language. É porque aqui não vai aparecer. É o markup, isso. Markup language. É como, por exemplo, o Markdown também, que vocês já viram. Por exemplo, que tem um assim é o H1. Isso é a equivalência, tá? Isso é o H1. Isso aqui é um H2 no Markdown. E esse H1, esse H2 é HTML, gente. Então eu consigo colocar um H1 assim e colocar um texto que é o título principal, é o que se destaca. Um H1, você só tem um H1. Isso aqui também, gente, é importante e é interessante por conta dos robôs, que por conta da inteligência artificial isso vai talvez exploda mais ainda a leitura desses códigos HTMLs. Os navegadores talvez fiquem mais espertos no futuro, não sei. Eu estou jogando e especulando. Porque a IA, gente, ele é muito eficiente em leitura de texto, certo? Em texto ele é muito eficiente. Se você passa um cálculo matemático, talvez ele falhe, porque ele não é feito para cálculos matemáticos. Ele é feito para leitura de texto, execução e elaboração de textos. Beleza? Então, quando a gente fala em SEO, o HTML precisa seguir esses princípios de SEO. O que é o SEO, gente? Search Optimization Engine. Isso é o SEO. O SEO é o que faz com que seu site apareça em primeiro no Google. É claro, existem várias coisas que fazem isso. Mas a otimização, por exemplo, do YouTube, eu preciso colocar palavras-chave para poder atingir o meu público-alvo. Então, os sistemas eles são baseados nessas tags, nesses atributos e trabalhar da maneira correta. Da maneira que nós chamamos semântica. HTML semântico. Aí a gente tem as definições de semântica do HTML. Sugiro vocês lerem, tá, gente? Sugiro totalmente vocês pararem,
darem uma lida agora sobre semântica do JavaScript, sobre semântica de linguagens de programação também. Como que você faz tudo ser semântico? Pasta, gente. A gente, quando define o nome de pasta, a gente tenta fazer esse nome ser semântico. Ó, user interface, uma UI. Normalmente eu colocaria um nome de UI, tá? Mas pode ser user interface também. Ok. Então, a semântica é que dita o que é aquilo. Por exemplo, quando alguém olhar aqui os meus sistemas, course service, a pessoa tem que entender que aqui é um serviço de curso. Quando a pessoa lê isso aqui, vai entender que é um middleware. Quando a pessoa lê isso aqui, vai entender que é um serviço de score. Quando a pessoa lê isso aqui, vai ser a interface do sistema. Então você tem que dar semântica a isso. Você tem que colocar com que seja fácil a pessoa entender o que você está fazendo. Lembrando, a gente cria software, mas a gente desenvolve coisas para pessoas e seres humanos. E isso tudo tem a ver com seres humanos que trabalham também na parte de desenvolvimento. Entendem, gente? Então a gente trabalha com desenvolvimento de software para pessoas que sabem desenvolver também. Então eu preciso que as pessoas compreendam o que eu estou escrevendo. Certo? Então, já trouxe aqui alguns contextos e eu acho que é interessante vocês buscarem e compreenderem também como funciona. Beleza? Então a gente tem o 3, que é o H3, e assim sucessivamente. Aí, beleza, gente? Deixa eu só mostrar algumas coisas aqui para vocês antes da gente prosseguir. Outro ponto importante aqui é que a gente vai tendo as declarações. Então ele é uma linguagem declarativa, certo? Ele não é uma linguagem de programação. Quero bater nessa tecla. Não é uma linguagem de programação. Assim como o Markdown não é uma linguagem de programação. É uma linguagem de markup. O que é markup? Markup é marcação, certo? É como a gente vai marcando as coisas e como a gente cria estruturas organizadas para a gente ler isso no navegador, ou no README, ou em qualquer lugar. Ok? Aqui, eu devo já ter, HTML, eu tenho um boilerplate. Boilerplate, gente, é que simplesmente eu dou Enter e ele já cria as estruturas, ok? Beleza, vamos lá, vamos entender aqui o que a gente colocou nesse boilerplate. Deixa eu ver aqui. Sound. Boilerplate. Não, tá tudo errado, tá, gente? Mas vou... Não, brother, não. É boilerplate. Boilerplate. Não é boilerplate. HTML. Deixa eu ver se é isso mesmo. Boilerplate, isso mesmo. Deixa eu só ver como que se pronuncia isso, gente. Pra eu falar aqui com vocês na Boilerplate. Boilerplate. Beleza, boilerplate. Beleza, voltando aqui. Essa estrutura aqui, esse template, gente, a gente usa as linguagens. Aí, algo interessante que vocês vão ver é language, PTBR, por exemplo, HTML5 types. A gente tem vários tipos de linguagens, tá, gente? E, por exemplo, esse PTBR é português do Brasil, o EN ali, como vocês viram, é em inglês, que naturalmente já vem. Então aqui a gente pode colocar as languages, né, as linguagens, certo? É bem interessante também esse conceito aqui, e isso é interessante até porque os navegadores também utilizam disso, tá? Então, se eu quero múltiplas línguas, a gente consegue fazer algumas alterações aqui também. Então eu mudei aqui o EN para PTBR porque vai ser o meu público-alvo. Mas poderíamos colocar aqui qualquer versão. Beleza? Dentro do header, gente, isso daqui é padrão, tá, gente? Isso aqui é sempre assim, sempre. Então essas tags aqui, que vocês estão visualizando, deixa eu abrir aqui, Essa tag aqui é padrão, eu sempre tenho que colocar. Olha aqui, eu abri a tag HTML e fechei a tag HTML. Aqui eu tenho um atributo, que é o language, certo? Aqui eu coloquei que esse atributo é o PTBR. Beleza? Aí dentro, gente, eu tenho também o header. O header é o cabeçalho. O que é o cabeçalho? Quer ver? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Course, HTML, skill.dev. Beleza. Aí, gente, quando eu salvo, eu vou abrir aqui. Eu tenho um plugin, tá? Eu vou passar para vocês a extensão HTML. Eu tenho, do HTML, eu tenho esse HTML format. Eu tenho um aqui que eu consigo fazer esse preview aqui, tá?
quando eu clico aqui. Deixa eu ver aqui, preview. Live preview, esse aqui, ó. Host local de server para você visualizar as web páginas da própria Microsoft. É bem legal, tá? Então eu instalo isso aqui e já posso aqui clicar e visualizar. Ele já liga um servidor ali, ó. Já abri aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Aqui em cima, olha o que apareceu. Course HTML skill.dev. Isso é o título da página, certo? É o título que a gente coloca aqui, ó, aqui em cima. Tá aparecendo também, certo? Essas metadata aqui, gente, são elementos que são tipos de dados que pode expressar para o navegador, para o robô, o que tem de informação ali. Quais os códigos que a gente está utilizando na nossa página. Porque, lembrando, gente, o navegador é um software. O navegador é um software criado com uma linguagem de programação. Ele renderiza o que a gente codifica e ele renderiza isso. Correto? É preciso vocês entenderem isso. Isso aqui é renderizado num software, que é o navegador. Existem vários softwares de navegadores. Safari, existe o Chrome, existe o Chrominho, existe o Firefox. E cada um tem os seus motores de engine, certo? Uns pegam engines de outros para montar, mas cada um tem a sua. Por isso o HTML se torna muito complexo, às vezes, de desenvolver. Por quê? Ele tem várias engines que você tem que atacar. Às vezes um dispositivo também de tamanho de tela que você tem que trabalhar. Isso torna o responsive, que nós chamamos do mobile, mais complexo. Então, por isso, a gente adiciona o viewport, para a gente verificar qual é o device, para ele ser estruturado da maneira correta e não ficar dando zoom. Ele impediu o zoom também, para a gente ficar dando pincelada ali. Um navegador, ele precisa ser formatado diretamente para aquele monitor que você quer. A gente tem os ranges, tá, gente? Para a gente trabalhar. Ok? Então, esse metadata aqui, lembra lá do que eu falei para vocês. A gente tem o ASCII, o charset ASCII, por exemplo, e a gente usa o UTF-8, que ele é mais completo, ele é mais atual. Beleza? UTF-8. Certo? Ele tem emoji, você pode botar emoji, você tem muitas variedades de coisas que a gente pode com o UTF-8. A ASCII, ele já é mais limitada. Certo? Beleza. Dito isso, vamos seguindo aqui. Um ponto principal aqui que eu queria voltar. Não, eu vou codificando aqui o design, depois a gente volta. Beleza. Aqui a gente só está focando no nosso HTML, beleza, gente? Então, beleza. Aí agora a gente precisa entender alguns outros passos que a gente precisa agregar. Um dos primeiros pontos é o seguinte, gente. A gente tem um conceito que se chama CDN. Deixa eu abrir aqui. Nós temos um conceito que se chama CDN. O CDN, gente, aqui, o CDN é uma forma de você distribuir um conteúdo e cachear. O que é cache, gente? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu ScaleDraw. Vamos lá. Imagina que você está aqui. Você está aqui trabalhando e você está trabalhando no navegador como uma UI, tá? Uma interface. Eu espero que esse conceito de UI já esteja tranquilo para vocês entenderem, tá bom? Se não tiver, me avise. Então, você lá fez a requisição. Você fez uma requisição aqui no navegador, tá? Lembrando do que é requisição. É escrever um domínio aqui. E acessar esse sistema. Vamos dizer que é o seguinte, gente. Vamos dizer que você precisa de um Tailwind. Rodolfo, eu não sei o que é Tailwind. Beleza, eu explico. O Tailwind é um framework. Framework de interface. Ele facilita a gente criar componentes HTML com estilos bonitos facilmente, rápido. Como um Bootstrap, a gente tem vários. Ao invés de você criar um CSS tudo na mão, você simplesmente só pega lá um código e você utiliza desse código. E a gente vai explicar também isso posteriormente. Só entenda que é uma forma de vocês fazerem a interface de vocês bonita, de forma fácil, sem precisar codificar demais. Beleza?
Lembrando, framework, gente, é um conjunto de coisas, seja ele HTML, CSS, JavaScript, ou linguagens, ou vários módulos que contribuem para você resolver um problema, certo? Então aqui no Tailwind, ele tem o CSS com várias coisas prontas que a gente só usa, ok? Isso é um framework. É ter algo pronto que a gente já utiliza e pode desenvolver. Beleza? Ok. Dito isso, gente, a gente tem os conceitos de CDN. O CDN é o Content Delivery Network. Beleza? Aqui em português é rede de fornecimento de conteúdo. Mas é o Content Delivery Network. Certo? Ele, gente, é uma forma de eu fazer o seguinte. Já explicando para vocês, lembra que a gente já havia falado que a gente tem o conceito de rede? E rede quer dizer que, por exemplo, imagina que eu tenho o Tailwind, ele está num servidor. Deixa eu colocar aqui para frente. Imagina que o Tailwind está num servidor lá na Ásia. Ou vou colocar Tailândia. Tá lá na Tailândia, certo? O Tailwind está lá na Tailândia. Então, na hora que eu faço uma requisição, gente, com o CDN, eu posso fazer uma requisição lá na Tailândia ou eu posso usar um CDN, porque esse CDN, ele replica esse código aqui que está na Tailândia, ele replica para, por exemplo, São Paulo, ele replica esse conteúdo para sei lá, Estados Unidos, sei lá, Nova York, New York, certo? Então ele faz essa distribuição para vários servidores próximos, não de você, mas vários servidores para replicar. Por quê? Quando eu tenho CDN, gente, eu simplesmente venho aqui, ó. Ao invés de eu ir lá na Tailândia, eu posso ir no servidor que está mais próximo. Qual é o mais próximo? São Paulo, beleza. Então busco lá e volto para cá. Só que aí a gente ganha mais coisas com CDN, não só isso. A gente pode ganhar com CDN segurança, pode ganhar com CDN outras coisas mais. Um proxy também. E outro ponto legal também é o cache. Ao invés de demorar de processar tudo no servidor, ele já tem um cache que já envia rápido. Quando vocês ouvirem falar de cache, gente, cache, o conceito de cache, ele abrange muitas coisas, tá? Ele pode ser um back-end, ele pode ser um front-end, ele pode ser um cache. Em qualquer circunstância, ele vai ser um cache relacionado a algo rápido, que você vai ter uma entrega rápida. E algo que tem trade-off. Tudo na vida tem trade-off, tem ganhos e perdas, tá? Que pode também, se for no lado do back-end, muitas das vezes trazer problemas de performance. Porém, no cache aqui, gente, quando fala de cache, a gente está falando de memória RAM. Memória RAM. Algo que está armazenado ali na memória RAM e que a gente consiga já não utilizar os dados em disco, algo do tipo. A gente já, é isso e já toma. Toma esse dado aqui. Toma esse arquivo. Porque a memória RAM é muito mais rápida do que os SSDs e outros HDs da vida. Outro hard disk da vida. Certo? Então a gente fala de coisas rápidas quando a gente está falando em cache e armazenamento em memória RAM. Certo? Dito isso, o CDN, gente, é o que a gente utiliza bastante para usar uns scripts. Ou script JavaScript, ou CSS, algo do tipo. Nesse conceito, vocês vão ouvir bastante do Cloudflare. Cloudflare usa bastante, a gente tem um CDN também para ele e tal. Mas beleza, não é sobre isso que eu quero trazer. A gente tem o Tailwind como CDN também. Ó. Olha aqui que vocês olharem aqui. Ó. Player CDN. Instalação. Vou vir aqui instalação. Aqui a gente pode instalar dessa forma e aqui ele vai mostrar também o CDN. Deixa eu ver aqui. Ó. O Tailwind via command line, via o post CSS, framework, play CDN. O CDN, gente, eu simplesmente venho aqui, ó. Cadê o CDN dele? Aqui. Não, cadê o type? Que eu quero CSS. O CSS dele. Tá. Eu posso vir aqui, ó. CDN, Tailwind,
CSS. Ó, aqui, deixa eu ver. Aqui, vamos ver se tem aqui no Treina Web. Ele criou o próprio dele aqui da logo, né? Ah, aqui tem o CDNJS também, mas aqui ele só tá me dando JavaScript. Eu não quero JavaScript. Eu quero CSS. Deixa eu pegar aqui, gente. Deixa eu me lembrar. No JS Delivery, acho que tem JS Delivery CDN Tailwind CSS aqui. Ó, aqui a gente tem... E aí tem vários, tá, gente? Tem vários para vocês usarem. Aqui o Base... Tailwind... Tá, mas não era esse. Tailwind Forms... Ah, e você pode pegar também por partes, tá? Mas eu quero o completo. Tailwind min.css. Deixa eu ver se é esse. Aqui eu tenho o Base... Last measure. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu busco aqui. Tailwind. Aqui eu tenho o Tailwind CSS. Ah, ele tá me dando esse base aqui. Eu vou pegar esse base aqui então, tá, gente? E aí, um ponto importante. Quando a gente quer fazer... A gente tem duas formas de fazer import, tá, gente? Quando a gente quer importar um CSS ou um JavaScript, a gente importa o JavaScript com o script, que eu vou explicar para vocês depois, e o CSS a gente importa com o link e a gente passa as propriedades. Aqui a gente pode fechar assim também. Quando eu não vou colocar um bloco de código, assim, ó, quando eu vou colocar algo dentro daqui, depois a gente vai entender melhor. Eu posso fechar, quando eu não vou fazer dessa forma, eu posso fechar dessa forma. A barra invertida para cá, beleza? Aqui ele tem alguns atributos, gente, que eu vou usar o href. O href, eu vou usar o link do CDN. Esse link do CDN, ele é um arquivo CSS, gente, tá? Ó, se eu entrar aqui, ele é um arquivo CSS. Deixa eu ver. Tem o Wind Base. Tá, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Beleza. Aqui eu só adiciono o link HTML. O link HTML não, CSS. E aí, gente, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso colocar um rel para dizer que ele é um style sheet. Style sheet. Que é, de fato, gente, o CSS. Aqui eu poderia também, ao invés de chamar isso, ter um arquivo CSS e colocar uma pasta aqui também. Seria uma das outras formas da gente trabalhar, beleza? Eu vou explicar de ambos os casos para vocês entenderem. Aqui não muda nada, porque a gente ainda não tem código nenhum, mas já que já passou aqui, eu vou dar uma pausa para a gente continuar, beleza? Nos vemos na próxima aula. Valeu! Abraço!